Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Meus amados, nós vivemos em um período em que o Evangelho tem sido um objeto de mercado e para alguns muito valioso. Tem gente que diz assim, e isso é uma pregação hipócrita, diz bem assim: dê o dízimo de quanto você quer receber. Talvez você já ouviu algo dessa natureza. Talvez você já ouviu alguém dizer assim, se você quer ser abençoado, então você tem de abençoar muito. E você tem de dar muito dinheiro. Tem lugares que até cadeira se vende. Você sentar bem perto do púlpito, você é mais abençoado porque está próximo do pastor. E o pastor não é uma figura diferente de ninguém. De ninguém. Só quem pode abençoar alguém é Deus. Somente Deus. Não é a posição que você está no culto lá no fundo ou aqui na frente. Ou até aqui no palco. No palco. Então é necessário que a igreja possa entender isso. Entender que essas coisas são mercado. O cara pega uma rosa e diz assim: essa rosa é uma rosa ungida. Você vai durante 7 dias, e você paga por isso, e paga caro. Durante 7 dias você vai andar no cômodo da sua casa. E depois traz a rosa para mim. E a pessoa leva a rosa está murcha. Essa rosa aqui, uns 3 dias já está murcha. É verdade. E não é olhado, não é coisa ruim. É porque ela está sem água, é o natural. É o natural acontecer isso. Então nós entendemos que tem pessoas dizendo assim: olha, se Deus é Pai, se o Espírito Santo é Deus, e se Jesus é Deus, então tem de ter o dízimo. O dízimo para o Pai, o dízimo para o Filho, e o dízimo para o Espírito Santo. É verdade. Só você ouvir um rádio aí, ou ligar na televisão, em um programa gospel, cristão, eles pregam essas coisas dessa natureza. Mas em contrapartida, as pessoas que têm sido oprimidas, machucadas pelo evangelho dessa natureza, porque o evangelho é libertador. Em contrapartida, tem se levantado uma voz que diz assim: o dízimo é coisa da lei. O dízimo é coisa do passado. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. Jesus nunca falou no dízimo. Então, não devemos dar o dízimo. Então, há essa briga desenfreada por parte de uns e de outros, que diz que o Senhor Jesus só apoiou a oferta, e dízimo não é algo bíblico, e nós aprendemos que tudo é de Deus, tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus, e nós, em gratidão a Deus, oferecemos ao Senhor, para a glória do Senhor, aquilo que cabe e o que a palavra de Deus nos ensina. A verdade é, só é o Antigo Testamento palavras de Deus? Só é o Novo Testamento palavras de Deus? Porque o que eu entendo sobre palavra de Deus é o cânon todo. Novo e Antigo Testamento. Mas como dizer que Jesus não apoia o dízimo e nunca falou sobre o dízimo? Como dizer isso? E eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: Jesus aprova o dízimo? Ou isso é coisa de homem? Ou isso é coisa de mercado gospel? Ou isso é coisa de igreja do Antigo Testamento? Porque alguns dizem: olha, o dízimo era levado no templo, e templo não existe mais. E aí? E talvez muitos daqui já ouviram falar sobre isso.
Muitas pessoas já confrontaram com esse assunto com alguém e muitos não sabiam o que falar. Mas a palavra de Deus, nos textos que nós lemos, você vê Jesus Cristo dizer o seguinte: você deve exercer, você e eu devemos exercer a misericórdia, a fé, e devemos dar os dízimos. Ele não censura o dízimo. Então, eu gostaria de conversar com você. O primeiro ponto é que Jesus não censura a atitude do dízimo. Jesus não censura a atitude dos fariseus em dar o dízimo. Jesus não censura a atitude dos fariseus em dizimar. Mas Jesus censura a atitude dos fariseus em negligenciar os princípios da lei, justiça, misericórdia e fé. Então a igreja deve entender esse princípio. Jesus não está dizendo não dizime. Jesus de nenhuma maneira disse bem assim, é errado dizimar. Mas ele diz aos fariseus, vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque vocês dão os dízimos do hortelã, de hortaliça, dão dízimo de tempero para alimento, das coisas mínimas possíveis. Mas são negligentes da lei, negligenciam a justiça. Vocês não agem de justiça com as pessoas. Vocês não agem de misericórdia. Então há uma negligência da misericórdia. Vocês não agem com fé. Mas o Senhor Jesus diz assim, vocês devem fazer esta sem omitir aquelas. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês devem dizimar, devem exercer a justiça, devem exercer a misericórdia e devem exercer a fé. É isso que o Senhor Jesus diz. Porque senão ele dizia assim, vocês não devem dizimar. Ele diz assim, vocês devem fazer estas sem negligenciar aquelas. É assim que o texto diz, é assim que o texto ensina, é assim que a palavra de Deus ensina. E amados, nós precisamos ser o que a palavra de Deus diz que somos. Precisamos viver como a palavra diz que devemos viver, dessa mesma forma, para a honra e glória e louvor do Senhor. Dízimo não é uma obrigação dessa igreja, nunca ninguém foi disciplinado aqui porque não deu dízimo. E nem forçado a dar, ou coagido a dar. Não! E nunca vai ser. Porque é uma atitude de amor. É uma atitude de liberdade, de voluntariedade. É uma atitude de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus te deu. Mas a vontade de Deus é que você exerça a justiça, a misericórdia, a fé. E seja obediente a Deus. Naquilo que Deus tem proposto para você e para mim, e nesse aspecto hoje, em dízimos e oferta. O dízimo não vem da lei, e sim da graça. Isso, quando soa em alguns ouvidos, parece algo até estranho. Eu quero confidenciar a atitude da minha esposa. Minha esposa disse assim, o dízimo da graça. É da graça. Ela vê antes os PowerPoints e me ajuda a fazer esses negócios. Aí, o dízimo não vem da lei, e sim da graça. O dízimo não aparece primeiramente em Levítico. O dízimo aparece em Gênesis. A palavra de Deus diz que a primeira pessoa a dar o dízimo, quem foi? Abraão. E Abraão viveu na lei? Viveu na graça. Não viveu na lei, ele viveu na graça. Não havia lei nenhuma. A lei veio por Moisés. E Abraão, ele venceu uma guerra, porque Deus o deu vitória. E ele voltou e fez um altar de sacrifício e ofereceu o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça. Meus amados irmãos, o dízimo não vem da lei, sim da graça. É necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vive pela graça e em graça, pelo favor imerecido de Deus em nossas vidas, possamos entender isso.
Abraão deu o dízimo. Quer ver mais um personagem? Jacó. Jacó, ele fez uma viagem e teve uma visão do céu. Uma escada que ia da terra ao céu. Anjos desciam. E depois daquela visão maravilhosa, quando ele acordou, pegou uma pedra, ergueu um altar e disse: Senhor, nessa viagem que eu vou, se o Senhor me der pão para comer e roupa para vestir, de tudo te darei o dízimo. É isso que ele fala. Senhor, em resposta, em gratidão à sua bondade, o seu favor, o seu amor, de tudo te darei o dízimo. O dízimo não é da lei, e sim da graça. E se você vive na graça, compreenda essa verdade. Jesus, sim, era a favor do dízimo. Ele não censurou o dízimo. Jesus também era a favor de oferta. Podemos ver uma passagem da palavra de Deus que Jesus está sentado próximo ao gasofilácio. E ele vê as pessoas ofertarem ao Senhor. E de repente ele vê uma viúva pobre ofertar. E o povo trazia muitas quantias, muito dinheiro. E ele disse assim: essa viúva ofertou mais do que todos. E todos ficaram admirados. E ele disse: porque ela deu tudo o que ela tinha. Eu não estou te dizendo que você deve fazer assim. Mas eu estou te dizendo que o que importa não é quantidade, e sim fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Em ser grato a Deus, em ofertar. Não importa se é 10 mil ou R$1. Importa que você seja fiel e que você compreenda que dizimar é uma atitude de louvor, de gratidão, de expressão de confiança em Deus, na certeza que você confia em Deus, o Deus que vai suprir todas as suas necessidades. Você depende de Deus e vive para Deus e para a glória do Senhor. O dízimo não vem da lei, e sim da graça. Devemos dar o dízimo porque o Senhor Jesus, ele disse uma coisa muito importante. Vamos ler esse versículo de Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que você, meu irmão, tem de pagar imposto. É o leão, que é caro demais, você tem de pagar. Você não pode sonegar. Sabe por quê? Porque você está desagradando a Deus. E o que o Senhor Jesus está ensinando é assim, dai a César o que é de César, pague os tributos, mas dê a Deus o que é de Deus. E você tem de entender o seguinte: quando Jesus falou isso, ele estava com uma moeda, ele falava a respeito de dinheiro. Então a César dê o que é de César, e a Deus deu o que é de Deus. E talvez você saiba que muitas coisas são de Deus. E você não tem dado a Deus o que é de Deus. É necessário que a igreja possa compreender que a fidelidade ao Senhor requer obediência, requer confiança, é uma atitude, é uma expressão de amor. Meu amado irmão, se você for dizimar, ofertar, porque você aprendeu, ou porque o seu pai e sua mãe te forçou a isso e te exige disso, quero te dizer que Deus não aceita isso, não. Deus aceita a atitude de adoração, de louvor. A palavra de Deus fala sobre duas pessoas que ofertaram ao Senhor, Caim e Abel. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E todo mundo diz muitas coisas, é porque era das primícias, outros dizem que não foi porque era de cereais. Meu Deus do céu, não é a palavra de Deus. Levítico ofertava cereais o tempo todo, dizimava assim.
Mas o texto diz, por causa da maldade do seu coração. Deus rejeitou por causa da maldade, da intenção, porque não foi com coração, com amor, com gratidão, com expressão de louvor a Deus, na certeza que Deus tudo pode. Jesus é a favor do dízimo? Sim! Porque a vontade de Jesus é que você exerça tudo para a glória de Deus e também dizime para a glória do Senhor. Agora, irmãos, a questão é, não adianta tentar fazer teologia em cima da verdade de Deus e tentar procurar coisas para dizer assim, não, Jesus nunca falou sobre isso, Paulo não falou sobre isso, Paulo só falou de oferta. A igreja naquele período tinha outras preocupações. E sabe o que é que o povo fazia? Vendia tudo e dava à igreja. Sabe por que fazia isso? E por que não devemos fazer isso hoje? Eles faziam isso porque eles acreditavam na iminência da volta de Jesus Cristo. Então, já que Jesus vai voltar, o nosso reino não é nesse mundo, vamos dar tudo que temos. Eles acreditavam nisso. Nós acreditamos nisso? Sim. Jesus vai voltar? Sim. Mas eu não sei quando, pode ser daqui a 1 minuto, ou daqui a 10 anos, ou 100 anos. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu tenho de fazer o reino de Deus propagado e conhecido. Sabe para quê? Para que Jesus volte. É isso que eu tenho de fazer. E para o reino de Deus se propagar e se conhecer, é necessário oração, disposição e dinheiro. É verdade. E aí Jesus volta, e o reino de Deus é estabelecido na sua plenitude, porque já vivemos e fazemos parte do reino de Deus já agora. Então, como um cidadão do reino de Deus, que ama o reino, ama Jesus, e é grato a Deus por tudo que Ele nos deu, e por tudo que Ele representa, para mim e para você, em nome de Jesus, faça do culto e do momento litúrgico uma expressão da oferta e do dízimo, uma expressão de adoração a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a favor que o reino de Deus se torne cada vez mais conhecido. O reino de Deus pode ser avante cada vez mais. Eu não estou dizendo que o reino de Deus só é a igreja presbiteriana, longe de mim. O reino de Deus é tantas igrejas que pregam o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador, onde não faz do evangelho mercado, onde acredita que a salvação é de graça. O nosso Deus age de graça de uma forma extraordinária na vida de cada pessoa. Sabe por quê? Porque nós cremos no poder e na ação de Deus. É assim, irmãos. Mas em nome de Jesus devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E tem muita gente que é dizimista, mas que peca sonegando imposto. E a vontade de Deus é que você seja correto também, com tudo o que você faz, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém?